Entrar na universidade pode ser empolgante, mas também assustador. Siga a bolsas, prazos, projetos, autonomia, saúde mental. Nossa, quanta coisa! E parece que todo mundo já sabe como tudo funciona, menos você. E é justamente para ajudar nessa transição que existe a disciplina Vivência no Ensino Superior. Nesta conversa, a professora Fernanda apresenta como a disciplina funciona na prática e de que forma ela pode transformar a experiência de um estudante no IMD. Olá, eu me chamo Luiz Felipe. Eu me chamo Fernanda. E hoje a gente vai falar sobre vivência no ensino superior. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, professora. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu agradeço o convite. E temos algumas perguntas a fazer a respeito do vivência no ensino superior, senhora, já que muitos calouros que vão pagar essa matéria têm dúvida a respeito. E, inclusive, vamos começar com a parte introdutória das perguntas. Se a senhora também quiser fazer uma apresentação rápida, né? Claro. Então, eu sou a professora Fernanda Salmória. Eu estou aqui ministrando a disciplina de Vivência no Ensino Superior, né? Desde janeiro deste ano. Eu sou professora substituta e minha formação é na área administrativa, na área de gestão, né? E ciências sociais. E estou ministrando a disciplina de Vivência no Ensino Superior para os alunos egressos do Instituto Metrópole Digital. Perfeito. Um pouco agora como é que funciona na prática essa disciplina, né? E como ela pode transformar a experiência do estudante no IMD, principalmente esses que estão ingressando agora no curso. Então, Fernanda, essa disciplina eu considero ela fundamental para todo aluno que chega no nível superior, mesmo ele já tendo, às vezes, tido uma experiência, né, em outros cursos superiores, porque às vezes os alunos chegam com outro tipo de formação, às vezes do IF, mas é muito diferente, né, a estrutura, né, os regulamentos, as normas que a UFRN tem, né? Então, é importante que o aluno receba a maior quantidade de informações necessárias, assim, para um bom desenvolvimento dele, para que ele possa ter o melhor aproveitamento da vida acadêmica. Então, a gente tem níveis e níveis de alunos, né? A gente tem alunos que vêm de outras formações, às vezes já de nível superior, de nível técnico, mas a gente também tem muito aluno saindo do segundo grau. Então, realmente, é aquele aluno que está chegando e se deparando, assim, com uma infinidade de novidades, né? E que a universidade vai exigir dele um certo amadurecimento para que ele possa, né, se desenvolver e acompanhar as atividades de uma forma um pouco mais autônoma, né, que o ensino superior exige, né, essa maturidade. Então, na disciplina de Vivência do Ensino Superior, a gente fala muito sobre essa necessidade, né, dele desenvolver algumas habilidades, né, uma disciplina de estudo, de comunicação, né, de vários tipos de comunicação, tanto com os próprios colegas, quanto com professores, ou às vezes com coordenadores de curso, né, ele precisa aprender a se comunicar da forma mais correta dentro de um ambiente universitário. Então, são muitas informações que ele recebe ali que são muito importantes para essa caminhada dele ser uma caminhada, assim, bem frutífera. Sim, ótimo. E para aquele aluno que acabou de passar no SISU e vê na grade aquele nome Vivência no Ensino Superior, como é que a senhora definiria essa disciplina, né? Qual seria a principal missão dela? Acho que a principal missão da disciplina é dar orientações, né? E apresentar os lugares, né, corretos, documentos corretos, a forma correta dele buscar informações que são necessárias, que vão ser necessárias para ele durante todo o período acadêmico. Então, às vezes, desde fazer uma solicitação,
uma mudança de disciplina, um trancamento, um aproveitamento, são muitas informações, né, que a gente passa. Tem toda uma parte mais social também que é passado para o aluno. A UFRN, ela tem um leque de serviços sociais que são oferecidos. A UFRN, ela tem compromissos com o aluno de que o ambiente aqui seja extremamente seguro e seja um ambiente saudável. Então isso também é passado para ele, quais são os comportamentos que a UFRN espera dele enquanto aluno, principalmente no que diz respeito à diversidade, aos gêneros, né? A gente bate muito na tecla do assédio aqui, né? Que virou um problema grande dentro da UFRN, e a gente tem trabalhado isso cada vez mais. E o aluno tem que entrar aqui entendendo que a UFRN, ela é completamente intolerante com qualquer tipo de desrespeito ou de assédio. Então ele já chega também sabendo o que a universidade espera dele também, né? Não é só o que ele espera, o que ele vai encontrar dentro da universidade, mas aquilo que a universidade espera dele enquanto aluno, né? Sim. E a universidade, ela é conhecida por ser um ambiente muito dinâmico, né? E às vezes também muito complexo, principalmente quem vem de outra fase, de outra vida. E na sua visão, o que muda na experiência universitária de um aluno que cursa essa disciplina em comparação com alguém que tem que descobrir tudo sozinho? Eu acho que muda muito. Acho que principalmente você apresentar para o aluno quais são os canais corretos, né? Aonde que ele vai recorrer, para quem que ele vai recorrer, quando ele tiver alguma dúvida em alguma área. Não só em relação a regulamentos e normas aqui dentro da universidade, mas dentro da vida acadêmica, até mesmo a gente trata, né? Nós temos alguns assuntos que nós tratamos relacionados à metodologia científica, à BNT, comunicação formal. A gente depois, na terceira fase do curso, a gente fala muito sobre estágios, né? Sobre como você se portar em entrevista de empregos. Então, são coisas que vão preparar o aluno, né? Tanto aqui para ele seguir, para ele saber onde buscar as informações de uma forma muito mais assertiva, né? A gente também tem batido muito na tecla de que os alunos não busquem como primeira opção a IA, né? Porque existem formas de você buscar informação em documentos que são ofertados, né? Que são muito mais confiáveis, e como ele se portar, né? Nessa dinâmica de dentro da universidade. Aquele aluno que não recebe esse apoio, não recebe essas informações, ele pode sofrer um pouquinho mais, né? Ele pode cometer mais erros, talvez demorar um pouco mais para conseguir ter um melhor aproveitamento. Porque às vezes, né, o aluno ele chega, a maioria, né, chega sem saber estudar. Ele não sabe, eles têm hoje, muito por causa do advento de celular, de internet, uma dificuldade de fazer o gerenciamento de tempo, né? Um gerenciamento principalmente voltado para o teu tempo de estudo. Tem um momento da disciplina que a gente conversa muito sobre isso, e eu percebi, né, que os alunos realmente eles já têm uma preocupação do impacto, né, do uso do celular durante as aulas. Muitos alunos entram no nosso curso achando que a universidade vai ser só assistir aulas de programação e cálculo, né? Então, qual costuma ser o maior choque de realidade para os calouros que entram agora nesse início de curso, e o que é que essa disciplina tenta amenizar de alguma forma esse choque? É muito importante que o aluno receba, né, essa quantidade de informações, principalmente porque tem muito aluno que sabe que está vindo da graduação e ele está acostumado com aquele ambiente escolar que é muito reduzido, né? E às vezes ele tem ali um pai, uma mãe, uma pessoa, né, que é responsável por ele, que faz intermediações, às vezes com professores, com a direção, né, secretarias. E aqui ele aprende, né, ele vai aprender a resolver os próprios problemas. E ele precisa saber se portar e se direcionar, né, aos departamentos, às pessoas. Ele precisa aprender a resolver problemas por ele mesmo, né? Porque aqui ele vai ser exigido dele um amadurecimento. Autonomia, né? Isso, desenvolver uma autonomia. Entre outros aspectos que a gente trata na disciplina, né? Sobre gerenciamento de tempo, o uso de celulares, de telas, né? O impacto que isso tem na vida deles. Então, tudo isso a gente aborda para que ele possa ter um melhor aproveitamento.
E, como a senhora já citou anteriormente, a ementa da disciplina passa por diversos assuntos, né? Desde o cigarro, bolsas, ética e plágio, até também sobre saúde mental. Então, como é para equilibrar esses assuntos tão burocráticos, como regimento, regulamento, com temas tão humanos, como a saúde mental do estudante? Na realidade, eles estão todos interligados, estão todos conectados, né? A disciplina, ela primeiro coloca o aluno numa posição de entendimento do que ele pode esperar da universidade e o que a universidade espera dele enquanto aluno, comportamento e cidadão aqui dentro, né? No seu dia a dia escolar. Então, a gente trabalha muito a parte, primeiramente, de ética e moral, né? Para que ele entenda que tudo que ele for desenvolver aqui dentro passa por uma decisão, então fazer o certo e fazer o errado é uma decisão que ele toma, né? E que há punições também, né? A universidade, ela não tolera alguns tipos de comportamentos e que a universidade, ela é muito severa em relação a isso, por entender de que é feito de forma deliberativa, porque você primeiro dá as informações para o aluno, você diz para ele tudo que ele precisa saber, então ele está munido de informações, então ele tem ele se dispõe, né, a ter um comportamento que não é adequado, que não é aceitado. Então a gente primeiro fala desse desenvolvimento do pensamento ético, moral, valores, desenvolvimento do pensamento crítico, e aí a gente já passa um pouquinho para a parte da metodologia científica. Por quê? Porque mesmo que o curso não tenha uma obrigatoriedade de TCC, ao longo da vida acadêmica, o aluno ele vai desenvolver trabalhos, né? Vai ter que apresentar em disciplinas diversos trabalhos, e ele precisa ter um pensamento ético na hora de escrever, principalmente porque ele vai buscar muitas vezes a informação em inteligência artificial, né? E ele pode incorrer em coisas, assuntos graves como o plágio, que a gente também traz, né? Apresenta para eles que eles tenham conhecimento. Então, a partir dali, a gente vê que está tudo conectado. Uma boa vida acadêmica exige que ele passe por uma reflexão ética e moral, então a gente consegue interligar, né? E trazer essa parte mais técnica, né? Para um entendimento pessoal, assim, uma clareza, para que ele possa mesmo desenvolver uma capacidade de decisão, né, de fazer o que é certo. E ao final, assim, na última parte do curso, nós falamos muito da saúde mental, porque é um problema recorrente, né, e a gente tem que estar muito atento a isso, porque você cuidar desde o início da saúde mental, sem dúvida, vai te ajudar a ter uma vida muito mais acadêmica, muito mais proveitosa. Porque a gente sabe que ela é puxada, ela vai exigir do aluno, né? Esse amadurecimento realmente causa, às vezes, algum tipo de sofrimento, dependendo, né, da vida que o aluno tinha anteriormente. Aprender a gerenciar tempo, aprender a estudar, aprender a se relacionar com os colegas, né? Entender que a universidade é um universo muito amplo, que você vai ter que lidar com a diversidade e respeitar aquilo que você, mesmo que você não concorde, né? Você vai ter que desenvolver esses sentimentos e essa cordialidade, né? Que a ética nada mais é do que uma convivência harmônica, né? Se dispor a uma convivência harmônica. Agora vamos para o bloco 2. Vamos lá. Iniciando o bloco 2. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia e o funcionamento geral da disciplina, né? Então, professora, se a senhora tivesse que colocar em uma balança, as aulas elas são consideradas mais clássicas, expositivas ou mais ativas, com debates, dinâmicas? Ela puxa mais para o lado teórico ou o aluno realmente coloca a mão na massa para entender como é que o FRN funciona? Então, no início, ela é mais clássica, sim, porque a gente tem que passar o regulamento, tem que passar as normas, tem que passar os manuais, né?
Então, realmente, ela é um pouco mais teórica e com isso acaba sendo mais expositiva. Porém, eu trago atividades de reforço. Durante as aulas a gente faz algumas atividades, né? Eu gosto muito também do debate, da conversa, da troca, né? Para que eles possam também participar e quando a gente fala também a gente consegue, às vezes, até organizar os próprios pensamentos. Às vezes eu vejo o aluno, ele vai fazer uma pergunta, no meio da pergunta ele mesmo já está respondendo porque ele consegue chegar sozinho ali, né? Então, é muito interessante. Agora, nessa fase, eu já estou meio 50-50. Eu consigo apresentar para eles um tema e já trago algo prático para eles desenvolverem, né? Aula passada, nós tratamos de comunicação formal, escrita, né? Escrita de e-mails, principalmente. Aí, eu trouxe e-mails para a gente fazer como se fosse um jogo de 7 erros, encontrar, né, a forma, o que tinha de errado, né, na formalística do e-mail. Então, assim, a gente traz também um pouco da prática para eles irem fixando. A ABNT. A ABNT, ela é muito teórica e uma aula só expositiva de ABNT, ela não agrega muito, né? Então, o que eu fiz também? Trouxe um texto também cheio de erros de ABNT, separei em grupos e eles tiveram que reconstruir aquele texto como seria a forma correta, né? E aí eles reconstruíram o texto. Isso ajuda a fixar, mas mais do que isso, né? A minha preocupação é que eles saibam onde buscar a informação. Então, onde eles forem, quem se dispor a fazer um trabalho acadêmico, que eles saibam que eles têm um regulamento, né? As normas da BNT, e é ali que eles vão buscar a informação. Então, ontem na comunicação formal, a gente foi falar dos documentos oficiais, então a gente apresentou o manual da presidência, ali que você vai buscar as informações, então a gente faz uma atividade, uma dinâmica ali de fixação, mas aí eu já consigo fazer meio-meio. A próxima etapa da disciplina, que a gente vai falar mais sobre saúde mental, sobre os estágios, comportamentos, aí a gente consegue fazer menos expositiva e mais participativa, mais a prática na sala. E, normalmente, como é que funciona o sistema de avaliação da disciplina? Ela tem um foco mais em provas tradicionais, tem participação, atividades práticas, como é que é o andamento da disciplina em relação a isso? Tem apresentação na primeira fase e os alunos fazem uma atividade de snowball, para eles também se interarem, cada um apresenta uma parte do regulamento, né, para que eles possam conhecer. Nessa segunda fase, e tem prova também, então tem prova e tem a apresentação do snowball. Agora, na segunda fase, nós teremos, né, uma prova, que é da parte teórica, mas da parte relacionada a estágio, saúde mental, é uma atividade em grupo que nós vamos fazer em sala, né, para fazer também um fechamento do semestre. Sim. E se o aluno pudesse resumir essa disciplina em 3 conceitos que levariam para toda a trajetória acadêmica, quais seriam? Eu acho que os principais seriam a ética, os relacionamentos, né, o desenvolvimento de relacionamentos e a maturidade acadêmica, que vai abarcar tudo aquilo que ele vai precisar para ter uma vida acadêmica mais proveitosa, com êxito. Bloco 3. Como ninguém quer reprovar na matéria de introdução à vida universitária, na sua experiência, quais são os principais obstáculos ou desníveis que fazem os alunos sentirem dificuldade nessa disciplina? Na vivência no ensino superior? Eu acho que o que impacta um aluno reprovar nessa disciplina, eu, pelo menos nas minhas turmas, acho que ninguém vai reprovar. Mas eu senti na primeira parte da disciplina um certo desinteresse pelos assuntos, por parecerem assuntos do cotidiano. O aluno chega, às vezes, achando que sabe tudo, né? Que já é uma coisa natural do adolescente, né? Um pouco dessa
cheios de certezas, né? E a gente começa a disciplina assim eu começo ela muito tranquilamente, vou aprofundando e vou trazendo assuntos um pouco mais difíceis às vezes deles entenderem por estar às vezes muito distante da realidade deles. Só que quando a gente vai dar uma disciplina como essa, eu entendo que na sala eu tenho todas as classes sociais, eu tenho todas as realidades, então eu tenho que conseguir me comunicar e falar com todos os alunos que estão ali. Preciso que todos entendam aquilo que a gente quer que a universidade quer que eles entendam, né? Que eles aprendam. E aí, às vezes, eu vejo um desinteresse. Então, o aluno começa a faltar, aí ele perde conteúdo, ele não consegue fazer a ordem das aulas, né? Que a gente traz para o aluno, a sequência de aulas, elas têm uma lógica, elas vão, né? É uma pilha de conhecimentos que eu vou levando ali para que eles possam ter uma compreensão cada vez maior do conteúdo. E aí, se o aluno falta muito, ele realmente não vai conseguir entender o ganho, né, real que ele tem ali daquela disciplina. Mas eu acho que é muito mais quando o aluno desdenha, assim, ele tem um desinteresse. Às vezes a gente vai falar, eu já tive situações de estar falando de um assunto que eu acho que a pessoa não concorda, talvez, né? Ou acha que é inútil, né? Às vezes você vai falar no manual do denunciante, ou alguns outros assuntos delicados que a gente tem que conversar, a pessoa simplesmente levanta e vai embora, né? Então, a gente vê hoje essa menor capacidade das pessoas de escutarem talvez algo que elas não concordem e refletir sobre aquilo. Eu gosto muito de trazer um debate, eu faço muitas perguntas, eu gosto de ouvir os alunos, né? E tem gente que não gosta nem do debate, levanta e sai, e essa disciplina, ela tem muito disso, ela dá uma chacoalhada no aluno, né? Eu acho que ali ele começa a entender um pouquinho que ele mudou de fase, né? E que ele vai precisar mudar também. A respeito da disciplina, é idealmente cursada no primeiro período, mas existe alguma postura, habilidade ou até algum hábito que ajuda o aluno a aproveitar melhor a disciplina e a própria universidade, fatores como autonomia, organização ou uma curiosidade? A disciplina, todas, né? Todas as disciplinas, tudo aquilo que você se propõe a fazer, a estudar, você tem que se dedicar a aquilo. No mínimo, vira aula, né? Assistir a aula, não sair com dúvidas, perguntar, contribuir, né? Às vezes a tua experiência, se você acha que tem uma bagagem que pode contribuir, contribua, né? Leve também um pouco se você está achando que a aula não está indo muito ou você gostaria que a aula tivesse um outro tipo de olhar sobre aquele assunto, então que você se coloque, que você se posicione. A universidade é esse ambiente para se conversar, para se debater, para ter uma troca, né, de ideias. Então, o aluno, a minha disciplina, a vivência, ela não exige que o aluno tenha uma grande gestão de tempo para estudar para provas, até porque a gente não tem esse interesse sabendo que o aluno, quando ele entra, ele está matriculado em outras 6 ou 7 disciplinas de cálculo que vão exigir já muito dele. Então, a ideia é que a gente consiga passar assuntos que são importantes para eles com uma certa leveza. Então, ele não exige, assim, uma grande carga de estudo do aluno, porque não tem esse objetivo, né? É mais para ele refletir, desenvolver o pensamento crítico, conhecer fontes que ele possa buscar informações corretas, né, no dia que ele precisar, e começar a se colocar, né, dentro de um ambiente universitário. Entendi. E muitos de nós chegamos à universidade cheios de dúvidas sobre o futuro profissional. E por que a senhora considera isso importante, começar a plantar essa sementinha desde o primeiro período, enquanto a gente estamos dando os primeiros passos na universidade? Eu acho fundamental, e eu gosto de perguntar para a turma, se quando eles entraram naquela disciplina, se eles olharam pelo menos a grade, quais eram as disciplinas que ele ia pagar. Numa das turmas de vivência, que eu tenho uma média de 50 alunos, só 2 levantaram a mão. Caramba. Que olharam a grade. Eles nem sabiam o que eles iam encontrar pela frente. Eles nem sabiam. Então, falta muita informação. A gente vê assim, quanto mais novo, né, menos informação ele está vindo da escola, ele tem uma visão um pouco equivocada
do que é um curso de TI, né? Não sei se ele imagina que ele vai vir para cá passar o dia no computador, que eu acho que essa é a única coisa. Eu não gosto de mais nada, de que você gosta? Tá sempre no computador, tá sempre jogando? Aí acha que o caminho daquela pessoa é a TI, né? E não é, a pessoa tem que ter outras aptidões, ela tem que querer desenvolver programas, ela tem que ter dentro dela uma vontade de solucionar problemas, porque a pessoa da TI, a formação dela, por mais que ela tenha um conhecimento técnico, ela tem que ter essa predisposição de querer resolver problemas, de querer melhorar o ambiente onde ele está, né? Melhorar, facilitar a vida das pessoas, enfim, trazer benefícios, valor, né? Agregar valor por meio da tecnologia. Então, se você não tem essa predisposição, se você não tem esse sentimento, né, de melhorar as coisas, você vai se sentir meio perdido, né? É claro que hoje a tecnologia da informação ela é fantástica porque você consegue aplicar ela em quase todas as profissões que a gente tem hoje. Quase todas já estão, né, elas têm um pezinho na tecnologia e que você pode contribuir dependendo da tua afinidade. Mas eu vejo assim, as pessoas ainda não sabendo, realmente só sabem que gostam de computador, né? Às vezes pela própria falta de oferta de uma conversa prévia, de você ter outras informações sobre vida profissional, sobre universidade. Então você acaba escolhendo por aquilo que você conhece. Então você cresceu com uma tela, com um computador e você acha que é o único caminho que você tem para seguir. Falta de orientação. Falta de orientação. É claro que a tecnologia ela é um caminho sem volta e ela é o futuro e vai ter mercado quem aprender a programar, quem aprender, né, a trabalhar. É claro que não é só isso, né? Tanto que hoje no mercado que as empresas mais reclamam é a parte de relacionamento. Soft skills. As soft skills. A hard skills, ela tá ok, as pessoas, né, têm buscado conhecimento. Mas você, quando sai da universidade e vai para o mercado de trabalho, você vai lidar com clientes, com fornecedores. Mesmo que você for abrir um negócio, você vai ter clientes, você vai ter que lidar com investidores, você vai ter que se relacionar, né? Então eu acho que por isso que eu acho bacana a disciplina de vivência, eu acho que dá pelo menos abre uma possibilidade, né, de reflexão, eu acho muito interessante para o aluno. Obrigado. Bem, iniciando o bloco 4. A gente vai se tratar de perguntas frequentes e algumas reflexões finais. Professora, para fechar, vamos para um jogo rápido. Qual é a pergunta que a senhora mais escuta dos alunos todo semestre? Qual costuma ser a resposta? É meu primeiro semestre dando essa disciplina, né? Mas eu vi que os alunos, eles não são muito de fazer perguntas, né? Eles fazem contribuições muito importantes, né? Mas eu senti assim que teve um interesse muito maior no conteúdo de metodologia científica. Eu senti que os alunos, mesmo sabendo que não tem a obrigatoriedade do TCC, eles estão dispostos a fazer, né? Já tem alunos que chegaram para mim e falaram: professor, eu quero seguir a carreira acadêmica e tal, como é que eu faço? É importante fazer o TCC. Então, eu tive muita procura de alunos, né? Às vezes não diretamente ali durante a aula, mas depois, pelo interesse em escrever trabalhos, né, acadêmicos, um artigo, como que ele vai começar, né? Como é que começa? Eu posso escrever um artigo? Aí a gente, né, sentei com alguns alunos, conversei, expliquei como é que eles poderiam começar essa vida de pesquisador, né, que é tão bonita.
E eu senti assim que foi um interesse maior até o momento foi sobre a parte da metodologia científica. Entendi, para agregar na vida acadêmica. Já quem tem já com uma visão já pensando no futuro profissional, né? Que quanto antes começar, melhor. E olhando para trás e pensando em tudo que é trabalhado nessa disciplina, qual conselho a senhora daria para si mesma no primeiro dia da universidade? Não, minha, mas o que eu teria dito para mim si mesma? Isso. Mas estude mais. Estude muito mais. Professor Fernando, muito obrigado por essa conversa e por compartilhar um pouco da importância da matéria do ensino do ensino superior com a gente, com os alunos que estão entrando agora. E hoje a gente vai deixar esse momento aberto para a senhora fazer algum comentário final, caso queira, pode ficar à vontade. Quero agradecer o convite, né? Vocês já são alunos que eu conheço, às vezes são muitos alunos, mas alguns a gente, né, fala um pouco mais, conhece mais o rostinho, porque vem mais para aula também. Então, gostei muito do convite, para mim é uma alegria estar aqui com vocês e uma alegria contribuir. Foi um sonho para mim entrar na vida acadêmica, né? É um caminho longo para a gente conseguir entrar dentro da universidade e eu entrei para uma outra área que não a vivência, né? Mas quando me ofertaram a disciplina, parecia assim, o meu sentimento foi que parece que eu entrei na universidade para essa disciplina, sabe? Porque eu realmente eu quero poder contribuir com a vida acadêmica, o crescimento profissional, desenvolver pessoas, isso é uma coisa que me faz muito feliz. Vou parar por aqui, senão vou chorar. Muito obrigada. Obrigado. Gente, que coisa!